Convido a todos. Hoje nós vamos abordar o capítulo 6. Queria convidar os santos de pés, gentileza, irmãos amados. Romanos 6, dos versos 1 a 14. Vou fazer uma leitura conjunta e a exposição também, não por blocos, tá? Tem o título Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Versos 1 ao 14, Paulo diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos o pecado para que a graça abunde? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados juntamente com ele para a morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, assim também o seremos na ressurreição sua. Conhecedores disso, de que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morre está justificado do pecado. E se morrestes com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não tem mais poder sobre ele. Porque, quando a ter morrido, para o pecado morreu, uma vez por todas. Mas, quanto a viver, para Deus vive. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo, Senhor nosso. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que o obedeçais em suas concupiscências. Tampouco apresenteis vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não se apoderará de vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pode sentar, santos. Texto fortíssimo, né, Santos? Sobre soteriologia e sobre a martiologia, sobre a questão do pecado. E a exposição que Paulo traz é mostrando as consequências, tá? A diferenciação do homem Adão para Cristo sobre os dois. Então, quero cobrir aqui o sermão mostrando a estrutura, irmão, geral do texto. Quando você lê o texto, capítulo 6, você pega dos versos 1, que o apóstolo está construindo a sua teia de argumentação do que ele vai abordar no versos 1. Então, ele começa a mostrar do versos 1 o que ele quer falar. E no versos 2, o versos 1, a conexão entre o versos 1 e o versos 2, aqui se encontra toda a estrutura, a argumentação paulina do capítulo 6. Versos 1, ele mostra o que ele quer falar. O versos 1 com o versos 2, ele vai mostrar toda a estrutura da sua argumentação aqui do capítulo 6. E entre os versos 3 ao verso 5, ele demonstra com muita teologia por que os eleitos de Deus não podem viver deliberadamente em pecados santos. E dos versos 6 ao 10, os eleitos de Deus, de uma forma catequética, teológica e bíblica, devem saber que eles não estão mais mortos espiritualmente, santos. Eles passaram do estágio de mortificação. Então, aqui Paulo expõe algumas verdades, que a primeira verdade, que é chamada de o saber. Vocês têm que saber disso, pô. Então, ele continua, que a segunda verdade é chamada de considerar. Primeiro eu sei, depois eu vou considerar o meu estado. E a terceira verdade é que temos que nos oferecer os nossos corpos como um sacrifício a Deus, santos. Eu sei, eu tenho consciência e eu apresento o meu corpo, que é uma coisa que a igreja tem que entender isso, santos. Ela só consegue praticar
quando ela compreende a coisa. Então, falta de teologia não é. Viu? Então, para eu conhecer, tem que ter o campo teológico aberto. Então, Paulo aqui faz com que todas as suas estruturas desta pregação que ele coloca aqui, e eu transfiro ela do campo paulino, mostrando aqui ferramentas hermenêuticas e ferramentas exegéticas, que isso é possível com a igreja. É possível nós trilharmos isso aqui que está no capítulo 6. É necessário que a igreja entenda, irmãos. Então, quando chegamos aqui no capítulo 6, o apóstolo faz uma divisão desta epístola, santos. A primeira divisão que ele traz aqui é feita pelo apóstolo, que a raça humana está condenada diante de Deus. É só coisas ruins que está acontecendo aqui. Nos capítulos 1 e 2, e a metade do 3, ele faz isso. E a segunda divisão está entrelaçada entre a doutrina da gloriosa justificação, que ele traz também para a igreja. E na terceira divisão, que ele vai fazer aqui, é como o que foram resgatados do poder do pecado, que podem viver uma vida santa diante de Deus, irmãos. Essa é a consequência de sermos crentes. Viver uma vida santa diante de Deus e não mais uma vida deliberada de pecados, santos. Que esse é o mal que está dentro da igreja. E ela tem que compreender isso como uma forma cabal, perfeita de andar diante de Deus. Aquela argumentação que muitas vezes usamos, que a carne é fraca e nós vamos continuar pecando, irmãos. Isso não é verdade dentro das Escrituras. Isso não é possível dentro das Escrituras. E vou ser bastante claro aqui, quando começar a pregar e mostrar para vocês, quem vive dessa forma ainda não conheceu o dono do Evangelho, santos. Então, é uma grande preocupação conosco. Por isso que o apóstolo Paulo ele faz questão de ficar repetindo. Saibam disso, tenham conhecimento disso. Ele repete isso 3, 4 vezes e chama a atenção da igreja com relação à nova vida que nós temos. Então, há uma confusão teológica, uma confusão na prática, que quando você vê a igreja, ela não consegue aspirar direito ao evangelho. Aí você vê que a vida do cristão anda em contrapartida contra a lei de Deus. Chamamos isso de anomia. São pessoas que estão contra a lei de Deus, estando dentro da igreja, santos. Não conseguem aspirar ao ponto clímax da lei. Entendam, irmãos, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. O pecado não manda mais em vocês. Se isso é verdade, por que ele reina em nossos corpos ainda? Gradativamente, santos. O primeiro ponto que eu quero trazer de observação aqui para vocês, chama-se: podemos viver deliberadamente em pecados, depois de sermos regenerados, santos? É possível isso? Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Podemos viver deliberadamente em pecados, depois de termos passado pelo novo nascimento, que é o estágio da regeneração que ele faz conosco. Primeiro eu quero definir 2 coisas aqui com vocês. O que é pecado e o que pode ser também condição de pecados dentro da teologia. Então, por que a pergunta é importante aqui, queridos? Que muitos confundem pecado e condição de pecado, muitos confundem também o que é pecado original, aí faz uma mistura entre os 3. Sabemos que os 3 estão unidos em si, porque tudo aqui que eu estou falando é de pecados. Então, é preciso fazer uma breve distinção entre o pecado e a condição de pecado, que a raça humana ela foi infiltrada, santos. Ela não foi convidada a entrar nesse estágio, ela foi forçada a entrar nesse estágio. Nós não entramos em pecados porque nós queremos, não, mas nós fomos levados ao estado de pecado pela condição federal dos nossos pais, Adão e Eva. Então, dentro da literatura grega, irmãos, essa definição etimologicamente de pecado é simplesmente uma palavra que aparece, que diz no português que é errar o alvo. Na literatura grega é somente isso, errar o alvo de algo pretendido pelo autor. Nesse caso, o autor aqui é Deus. Então, quando nós erramos o patamar de Deus, aquilo que Deus pretendeu colocar como doutrina, então nós estamos errando. Então, isso é errar o alvo. Amártia quer dizer errar o alvo de Deus. Então, a igreja ela erra o alvo de Deus quando ela está fora
do evangelho dele. Então, quando eu estou fora desse evangelho, eu estou cometendo essa palavra aqui, que é pecado, santos. Mas simplesmente a palavra etimologicamente é isso, mas o conceito, a raiz grega para pecado é muito mais do que isso. Muito mais do que isso aí, santos. Aí é apenas a etimologia. Mas quando eu penetro dentro das raízes gregas, dentro dos termos gregos, paravon, adikia, dikaio, suné, essas palavras gregas que levam à contraposição de Deus, levam que pecado é muito mais do que isso. Então, observe, quando os autores do Novo Testamento eles escreveram os evangelhos, cada um deles tinha uma perspectiva diferente do que era pecado, mas todos eles, unidos na sua cosmovisão, estavam corretos. João vê pecado como a transgressão da lei, ele definiu pecado como uma transgressão da lei, quer dizer, é uma das partes do pecado, que é transgredir a lei. Mas não é somente isso. Quando você pergunta o que é fé, aí aparece que é uma Ctrl-C, Ctrl-V. Todo mundo diz que fé é crer em coisas que não se veem. Isso foi a visão que o autor teve naquele momento, mas não é só isso não. Quer dizer, existe mais coisas por baixo que nós podemos construir. Então, jamais uma definição de pecado ele poderia ser dessa forma. Somente isso, ele pode larguecer mais o pano e dizer que pecado, eu consigo definir pecado como uma transgressão deliberada, consciente, racional e voluntária das quebras de quê? Das leis morais de Deus, porque para eu definir o que é certo e o que é errado, tem que ter um parâmetro. Para eu dizer o que é trevas, eu tenho que saber porque existe uma coisa que está por trás das trevas, que é a luz. Há uma contraposição uma da outra. Então, para eu definir isso, eu tenho que estar olhando para dentro das Escrituras. Então, isto aqui é etimologicamente uma definição de pecados. Tanto os autores do Novo Testamento, como teólogos que fazem hoje, eles definem pecado de uma forma correta. Ela não é uma só definição, ela tem uma cadeia de definições que vai levar, de fato, à raiz da palavra grega. E a condição de pecado não é o pecado da definição. A condição de pecado é o estágio que o homem se encontra no momento. E qual é a condição que o homem se encontra no momento? Caído em pecados. Ele é escravo do pecado. Essa é a condição miserável que ele tem hoje. Essa condição não é porque ele quis entrar nessa condição, mas é uma condição que foi colocada nele. Quem foi que colocou nele essa condição? O próprio Deus fez isso com ele. Colocou ele nessa condição, porque é o resultado do pecado original. Então, o pecado original ali, podemos dizer que foi a consequência da desobediência do casal federal. E como brinde dessa desobediência, Deus puniu a raça humana com esse pecado, que hoje nós vemos ela se alastrando cada vez mais na raça humana e que ele não para, meu irmão. Não tem remédio para parar o pecado, não. Ele é incontrolável, porque o Criador dele não deixou o antídoto para curar o pecado. Não tem remédio para o pecado na terra. Esse pecado, ele só para na cruz de Cristo, irmãos. Mas ele não tem um remédio, uma solução na terra que possa parar o elastro dele. Então, ele para na cruz. O único lugar que ele para e não progride mais o avanço terrível dele é na cruz. Agora, imaginem, quem não estiver aos pés da cruz, ele continua se alastrando cada vez mais. Quem está na cruz, o pecado é neutralizado. Aí Paulo quer dizer isso para a igreja, irmãos. Paulo quer trazer que esse antídoto está na igreja. E nós, como cristãos, muitas das vezes não paramos para fazer reflexão sobre isso. As nossas vidas continuam as mesmas vidas antes da conversão, porque parece que não entendeu o que é que Paulo está dizendo aqui. Aí Paulo quer mostrar que esse bicho de 7 cabeças, que é o pecado, ele não é mais esse bicho de 7 cabeças com a igreja. Ele foi exterminado, queridos. Ele não tem mais forças contra a igreja. Então, vemos aqui a pergunta que o apóstolo Paulo faz: permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar, santos? Quando nós lemos o texto dessa forma, parece que Paulo quer dizer assim, de uma forma externa, de uma forma não racional. Quer dizer que eu tenho que pecar mais para que a graça aumente? Não é, parece que ele quer dizer isso. Parece que ele quer dizer isso, mas não é. Então, o pecado, a graça, ela superabunda quanto mais eu peco. Então, Paulo parece um linguajar que ele quer usar, mas Paulo está fazendo um joguete dentro da igreja, santos. Ele está falando isso com um interlocutor. Parece que tem uma pessoa imaginária
que ele faz perguntas e ele mesmo responde. Então, ele cria aqui esse tipo de opositor imaginário para responder a pergunta. É como se Paulo estivesse imaginando essa epístola, quando chegar lá no meio dos gentios, porque lá vai estar misturado gentios e judeus, pode haver uma indagação dentro da igreja falando sobre isso. Então, eu faço a pergunta e aqui mesmo eu respondo a pergunta. Então, se alguém poderia estar pensando que o apóstolo Paulo estivesse aqui ensinando que pecar, a autoridade do pecado poderia estar ainda mais grande dentro da igreja para que eu pudesse ser agraciado, para que a graça aumentasse em nós. Isso não é verdade, santos. Porque se onde o pecado abundou, a graça superabundou. E como para que a graça aumente, eu tenho que pecar cada vez mais diante de Deus. Tem uma denominação, que eu não vou citar o nome dela, que o pastor ensina que quanto mais pecarmos, deliberadamente, Deus envia a graça muito mais violenta para dentro da igreja, santos. Mas não é isso que o apóstolo está ensinando aqui, não, santos. Ele não está ensinando que você tem que viver deliberadamente pecados para que a graça ela aumente dentro da igreja. A resposta do apóstolo Paulo é uma negativa dupla que ele faz. Uma negativa dupla. Na sintaxe grega significa de modo nenhum, ele diz. Isso é a sintaxe grega. Ele diz de modo nenhum. Isso é uma negativa dupla dentro do original grego. Ele está dizendo que é impossível, que não pode um crente viver deliberadamente em pecado. A vida do crente não pode se conformar com a vida de pecados. Não pode se viver como se fosse um ímpio na sociedade. Então, não podemos alcançar a perfeição nesta vida, santos. Não podemos, de fato, tá? A doutrina do perfeccionismo, defendida aqui por John Wesley, como é que John Wesley imaginava o estágio de pecados com o estágio de santificação? A igreja wesleyana, ela crê nisso, irmãos. Como é que ela crê? Ela crê que um homem de Deus, ele pode chegar num estágio tão perfeito com Deus em comunhão, tão íntima com Deus, e que Deus pode preencher isso de uma forma tão completa na vida do crente, que vai encher tanto ele, que não vai ter mais espaço para que ele possa amar outra coisa, nesse caso, o pecado, viu? Então ele só consegue amar a Deus, porque ele foi preenchido totalmente, as suas estruturas, que ele não consegue mais amar outra coisa, só consegue amar a Deus. Então, nesse caso, ele fica dizendo que não há espaços para o pecado na vida do crente. A John Wesley chama isso de perfeccionismo. Essa doutrina não existe, meu irmão. Não existe crente perfeito, porque ainda estamos em quê? Em pecados, irmão. O corpo ainda responde nessa forma ainda. Mas Wesley entendia dessa forma, santos. E alguns que creem na depravação total também erram nas suas convicções. Somos nós reformados. Enquanto os wesleyanos creem que é santificação perfeita, que nós possamos alcançar o estágio de perfeição, os crentes protestantes que creem na depravação total, eles radicam muito o outro lado também, santos. Em que sentido eles podem dizer isso? Da mesma forma que Wesley errou, nós também erramos. Mas em que sentido isso poderia dizer assim? Um crente começa a orar e dizer assim: Senhor, me perdoa os meus pecados, que eu peco em pecados, pensamentos, palavras e obras. Eu peco nos segundos, minutos, horas. Isso é impossível, irmãos. Impossível isso acontecer com o crente. Se ele peca em segundos e minutos, constantemente, diariamente, essa pessoa nunca passou pelo novo nascimento. Paulo disse: de modo nenhum podemos permanecer no pecado. Mas o crente diz assim, santos: irmão, eu peco todos os dias. Misericórdia. Eu peco todos os dias, minutos, segundos, horas, eu peco todos os dias. Impossível isso acontecer, santos. Impossível. Não é isso que o Novo Testamento mostra, santos. O Novo Testamento mostra uma roupagem totalmente diferente, santos. Totalmente diferente. Ele peca, viu? Mas não é dessa forma, santos. A carga de 0 a 100%, o crente consegue subsistir numa carga de 80% de viver sem pecados. Mas ele vai pecar. Agora dizer assim, que eu peco todos os dias, eu peco em segundos, minutos e horas, isso não tem base nas Escrituras para uma condição dessa não, santos. Ele peca porque realmente ele está fora do esquadro do Novo Testamento.
Porque Paulo diz, não estais mais debaixo do pecado, do domínio do pecado. Espera aí, se eu não estou mais debaixo do domínio do pecado, então como é que eu vivo como se fosse escravo do pecado, queridos? Veja a contraposição que Romanos 6 mostra para nós, santos. Ele mostra uma vida totalmente ao contrário. Então este pensamento ele está completamente errado. E se tem algum crente que vive pecando desta forma, ele está com a mente distorcida teologicamente, queridos. Distorcida teologicamente. João diz o seguinte, na primeira epístola de João, no capítulo 13, ele diz, nós pecamos por acidente, santos. O que ele quer dizer com isso? E não toda hora, queridos. Como é que João ele apresenta isso? Qualquer que permanece nele não peca, diz o texto em João. Qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Não é que eu não peque, é que eu não tenho uma vida deliberada de pecados. Isso é a vida do crente. Mas o crente que diz que pega todos os dias, meu irmão, há uma falha no DNA dele. Pode ter certeza disso. Não, isso não é possível. Porque, irmãos, houve um rompimento das barreiras. Houve uma quebra total da ignorância que ele tinha antes. O homem era ignorante. O homem vivia debaixo de trevas, agora está debaixo da luz. Ele não é mais escravo do pecado. Quem é escravo do pecado é o que não se converteu ainda. É aquele que não passou pelo estágio do novo nascimento. Esse é escravo do diabo, irmão. Ele faz o que ele quer. Aqueles estudos que eu falei sobre livre-arbítrio aqui, santos. 3 níveis de liberdade que o homem tem. O primeiro nível, o homem não convertido. Ele faz as suas escolhas, de fato. Ele faz a escolha dele. Mas entendam, viu, que a escolha que ele faz não é dessa proporção que nós conhecemos aqui. Ele faz, mas existe uma força por trás dele, manipulando ele também, santos. E sabemos que é isso. Existe uma força dual sobre ele, o pecado e o próprio diabo, santos. Mas ele escolhe livremente, viu? Não é forçado, não. O pecado é livre nele, ele faz a coisa livremente, não é forçado, não. Então, nesse caso, ele é livre para poder fazer essas coisas. Então, o que João mostra aqui é uma contraposição desses crentes que pensam na depravação total dessa forma, santos. A depravação total não ensina isso, irmão. Que o crente ele pode viver numa forma de pecados dessa forma. Todos os dias o miserável peca. Então, se ele peca, santos, todos os dias, Paulo fortifica na epístola que isso não é possível. E o interessante, santos, que não é só Paulo que fala sobre isso. Todo o colegiado apostólico fala do mesmo jeito, irmãos. A nova vida, que o Novo Testamento fala. O que é uma nova vida? Uma nova roupagem. O indivíduo que vive pecando diariamente, ele não conhece a Deus ainda, santos. E por não conhecer a Deus intimamente, ele vive uma vida de pecados. Ele pode conhecer a Deus intelectualmente. O que é intelectualmente? Estudar teologia. Teologia não vai te levar a um aprofundamento desse, não, santos. Porque se o indivíduo ele é morto espiritualmente, não tem como ele reagir. Não tem como ele explodir dentro dele essa vontade de querer amar a Deus. O homem, quando ama a Deus, ele se afasta do pecado. O crente, quando ele não ama a Deus, ele não se afasta do pecado. Ele tem uma íntima relação com o pecado. O divórcio tem que acontecer, santos. O divórcio é necessário acontecer com o pecado, mas tem crente que acha que ainda está casado com o pecado. Porque eu sou fraco, porque eu estou na carne. Carne não, santos. Você está no espírito, não confunda não. Carne não. Nós saímos do subjugamento da carne. Não é isso que o capítulo 6 fala todinho. Parece que eles não estavam lembrados. Aí Paulo repete a catequese para eles de novo. Que não pode, santos. Então o apóstolo Paulo, ele fortalece essa cosmovisão acerca do pecado quando ele escreve aos Efésios. Veja que Paulo sempre dando uma injeção de ânimo. Veja o que Paulo diz em Efésios, santos. Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Essa palavra aqui, sem culpa, é irrepreensível, ou seja, uma pessoa que odeia o pecado, uma pessoa que se afasta de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, se isso é verdade que Paulo diz aqui, que essa é os efeitos da causa necessária,
Existe uma causa e os efeitos. Os efeitos é esse, que eu vou correr do pecado, eu não vou me agarrar com o pecado. Aí o crente quer me dizer que mesmo ele estando debaixo da conversão, ele não consegue se afastar do pecado. Eu digo para vocês, santos, falso evangelho. Falso evangelho. Não existe isso na Escritura, santos. O colegiado apostólico não fala com esse linguajar. Então quer dizer que uma vida irrepreensível aqui, que esta é a visão da doutrina da martiologia, que ela está sendo desmantelada e desqualificada aqui no meio da igreja, santos. Porque tem cristãos que creem dessa forma, que vivem numa forma degradante diante de Deus, em pecados, porque acha que ele está em pecados porque ainda está na carne. Não estamos na carne, santos. Isso foi passado, viu? Estamos galgando outra coisa. Por uma falsa compreensão, irmãos, teologicamente, da soteriologia e da martiologia, nós pensamos essas bobagens, de fato, santos. Veja como a coisa está descontrolada no meio da igreja, porque eu falo de uma forma geral, viu? Que é questões de pecados. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é um slogan que é pregado na falsa igreja. Eu não vou dizer quem é que faz isso, santos. A falsa igreja diz assim, que Deus ama o pecador, mas aborrece com o pecado. A Escritura aqui não mostra isso, irmãos. Ela mostra um linguajar diferente. E que crentes devem adotar essa mesma atitude, diz a igreja, que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então a igreja tem que crer nessas coisas. A igreja não, santos. A igreja não pode crer numa tolice dessa. Por quê, irmão? Veja, que os versículos acima que a gente leu, eles contradizem a noção de que temos que amar os reprovados, mas odiar os seus pecados. Veja como é que ele vai entrar. Eles indicam que devemos odiar tanto os que praticam os pecados, quanto os pecados em si. Ele odeia o gerador do pecado, que é o homem, e odeia os pecados. A literatura hebraica não fala dessa forma, santos. Quando nós fazemos uma simples exegese dos textos em hebraico, com relação à antropologia, o homem em si, os termos hebraicos não fazem separações entre práticas e o ser em si. Ou seja, irmãos, quando eu digo assim, fulano não presta, não é só as obras deles que não prestam, mas ele em si não presta. Então não há uma separação entre obras e o ser humano, a pessoa em si. Os dois não prestam, irmãos. Os termos hebraicos juntam os dois. O grego fala da mesma coisa. Só que o grego é mais violento, viu? Mas a fórmula é essa, que tanto o gerador, que é o homem, quanto aquilo que foi gerado nele, que são os pecados, os dois desagradam a Deus, porque o pecado não nasce só. O pecado tem um gerador, tem um pai. O pai do pecado é o homem. Não é o homem que gera ele, santos? O homem que dá vida para ele. Então, o homem faz o ato de parir do pecado. Então, como é que Deus vai ficar zangado com o pecado e o gerador que produz ele, Deus não vai ficar? Então, tanto o homem quanto as suas ações, Deus aborrece dele, santos. Pega o capítulo 1 de Romanos, para tu ver uma coisa, diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra todo o quê? O homem que perverte. Ele é o homem. Ele é o homem que vai ser subjugado por Deus. Você sabe dizer por que Deus tem que ressuscitar o homem de volta? Porque Deus vai trazer todos os mortos de volta à vida, tanto crentes como não crentes. Por que Deus precisa fazer isso? Porque Deus precisa julgar eles. Como é que Deus vai julgar um morto? Deus não julga mortos, santos. Deus julga vivos. Deus condena vivos. Então, Deus vai trazer homens de volta à vida, chamamos isso no juízo final, e esses homens vão apresentar-se diante de Deus com a unidade dele completa. O que é a unidade dele completa? Corpo, alma e espírito completos a ser julgados. Por que o corpo tem que ser julgado, irmãos? Porque é o corpo que comete a amártia, é o corpo que comete o pecado, é o corpo que comete a transgressão, santos. Aí Deus tem que trazer o corpo que é para subjugar eles completos, vai para o inferno completo, meu irmão, com corpo, alma e espírito. Julgado não é o espírito, aquele entendimento que nós temos de dizer assim, depois da morte segue-se ao juízo. O que é que o arminiano entende sobre isso, irmãos? Que depois da morte, a alma dele vai ser subjugada, porque a palavra psique, alma,
não é a parte somente material. Em alguns textos gregos, quando fala a palavra psique, ele quer falar na sua essência, no seu todo, homem completo, o ser do homem, não uma parte que reside no homem. Aí nós pegamos essas partes imateriais, como pneuma, como psique, que é a alma, separamos elas como se fosse uma coisa fora do homem. Essas coisas não estão fora do homem. Essas coisas pertencem ao homem, essas coisas são inerentemente do homem, não podem se separar. Eu não sei como Deus vai fazer isso, irmãos. Como é que vai trazer o corpo de volta, as partículas que não existem mais, os átomos que não existem mais, as células que não existem mais, a parte do corpo que não existe mais, a pele que não existe mais, não interessa. Eles vão trazer todas as partes de volta e vai subjugar o homem. Então, quando entendemos aqui esse contexto de pecados, podemos ver que a coisa é mais séria daquilo que nós imaginamos. Mas o que é pregado aí fora, que o pecado não é essa agressividade toda, que o pecado é uma coisa leve. É uma coisa leve. Mas não é isso, esse bicho-papão que é ensinado pela igreja reformada, mas é isso muito mais, santos. O pecado tem poder e autoridade para acabar com uma nação. O pecado acaba com o mundo todo, se ele quiser, porque ele tem forças para isso. Então, o pecado é uma coisa horrenda diante de Deus e que este pecado ele tem poder para acabar com a vida dos seres humanos, e ele acaba. O doutor Drummond White ele diz o seguinte: deve-se reconhecer que a forma de pensar é nessas condições. É nessas condições. Deus aqui ele incorpora o homem como um ser triplo. Tá? Nós cremos que o homem ele é dual. Em que sentido, santos reformados? Que o homem é formado por duas partes. Uma parte material, que é a parte física, onde tem ali o soma e a saxe, e a parte interna do homem, que é a parte do, vamos dizer, espiritual, que é formado por psique e o espírito dele, pneuma. Mas quando o arminiano ele enxerga isso, ele diz que o homem é formado por corpo, alma e espírito. O homem é tricotômico. Nós entendemos que o homem ele é dicotômico, só tem duas partes, a parte interna e a parte externa. Mas mesmo assim, tendo duas partes ou três partes, como alguns querem entender, é dessa forma, que o homem ele é um ser completo, o homem é um ser só. Então, nessa forma que Deus coloca aqui, sobre o pecado, vai ser subjugado ele no ser todo. Então, ele está dizendo aqui que uma pessoa ela é a soma de suas ações. Então, esse verbete que é colocado aqui, que Deus ama o pecador e odeia o pecado, ela cai por terra, porque o homem é uma coisa só, é uma essência só, santos. Não tem como ele fugir disso. Isso é para massagear o ego do pecador aí de fora. O pecador ele tem que ver o evangelho como ele é, queridos. O evangelho ele não é essa massa que é colocada aí fora. O evangelho é a lei de Deus. Deus ele trabalha dessa forma. E a igreja ela peca, irmãos, porque ela não mostra o caráter de Deus. Porque se a igreja evangelizar o caráter de Deus, essas pessoas serão humilhadas, viu? Que esse é o objetivo, santos. Deus não respeita ninguém. Deus não teme a ninguém. Esse evangelho que é pregado que Deus respeita, que Deus ama as pessoas, isso não tem nas Escrituras, santos. O evangelho é totalmente diferente. O pecador do Antigo Testamento, quando ele é apresentado a Deus, veja, Isaías, quando chega diante de Deus, o que é que acontece com Isaías? Ele treme na base, ele disse, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, estou perdido. Então, essa é a figura de um homem quando se encontra com Deus. Está perdido, irmãos. Mas hoje não. As pessoas ridicularizam a igreja. O evangelho e nada é a mesma coisa. Deus, nem aí, meu irmão. Nem aí para Deus. Porque esse foi o Deus que a igreja pintou para eles. Não foi esse o Deus que a igreja pintou para ele? Que Deus o ama? Que Deus perdoa? Que Deus aceita o pecador de todas as formas? Onde é que isso está na Escritura, irmãos? Que Deus aceita um pecador de todas as formas. O único Cristo que aceita as pessoas de todas as formas, santos, é aquele que está no Rio de Janeiro, de braços abertos. Aquele aceita todo mundo. Mas o Cristo bíblico, existe parâmetros de se aproximar dele. Não é de todos os jeitos que uma pessoa entra na presença de Deus. Isso é uma falta de respeito até com a Escritura. Existe um modelo para se chegar na frente de Deus. O modelo que o Antigo Testamento mostra.
que o sacerdote ele não conseguia chegar diante de Deus de todas as formas, e muitos sacerdotes foram fulminados por Deus, porque entraram no santuário de uma forma desordenada. É tanto que ele andava já com aquela cordazinha aqui pendurada nele, porque ninguém poderia entrar lá no santuário. Então, quando ele fosse exterminado lá dentro, quem ia entrar? Então, as pessoas puxavam ele por aquela corda. Então, uma forma desordenada. Deus disse para os filhos de Eli: Eli, ajeita a tua casa, os teus filhos estão desordenados, estão bagunçando a minha casa. Deus tomou providência, matou todos eles. Não somente os filhos, mas o próprio Eli, que vacilou. Então, existe uma forma pré-ordenada por Deus, uma forma de adorar a Deus. Foi isso que a gente falou aqui mais cedo na escola dominical. Existe dentro da liturgia criada por Deus. Deus criou a liturgia, Deus criou a forma de como os seres humanos poderiam chegar diante dele. Então não sou eu que invento isso, eu não posso criar isso, mas Deus, ele pré-ordenou todas essas coisas. Então aqui nesse capítulo 6, Paulo mostra que esse esquema, esse programa entre Deus e a igreja, ele já foi estabelecido. Então Paulo responde a essa questão sobre o pecado, enfatizando o porquê não podemos mais viver deliberadamente aqui em pecados. E Paulo, ele responde, santos, por que nós não devemos mais viver deliberadamente em pecados? O versículo 3 diz: não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele faz mais uma pergunta: vocês foram batizados em Cristo, na morte dele. E ele faz questão de dizer assim: vocês precisam saber disso. Mas por que ele enfatiza isso por 4 vezes? Vocês precisam saber disto, porque a igreja estava em pecados, estava vivendo uma vida de pecados. Vocês têm que parar de pecar, porque vocês têm que saber disso. Disso o quê? O que ele fez na cruz. Qual foi o resultado disso, bilateral dessas coisas, santos? Então aqui, a causa e os efeitos de sermos nascidos de novo. Existe uma causa e existe um efeito para isso, santos. Mas parece que a igreja não sabe dessas coisas, ou quer não saber, santos. E por que não podemos continuar na praticidade de nossos pecados? Por que nós não podemos viver numa vida de pecados? A razão de não podermos penetrar no mundo de pecados, irmãos. Esse é um mundo que a igreja não pode entrar dentro dele, mas ela consegue entrar. Encontra-se, sabe aonde? Na causa final, e não nos efeitos da causa, santos. Os efeitos são os resultados de todos os crentes experimentarem, ou seja, eles foram batizados na morte de Cristo. É a causa, irmãos. A causa é a cruz. Os efeitos é o que nós estamos recebendo hoje. Aí nós não damos valor aos efeitos. A causa foi lá atrás, já aconteceu, a causa produziu efeitos, e esses efeitos, nós temos que apoderar dos efeitos da cruz de Cristo, mas parece que a igreja ainda está dormindo. Então, esse é o resultado de não mais estarmos mergulhados no pecado, ou seja, queridos, a morte de Cristo. Por que o pecado reina? Por que o pecado reina na vida das pessoas lá fora? Porque eles estão vivos, irmãos. O pecado só consegue reinar em quem está vivo. O pecado só reina em quem está vivo. Quem está morto, o pecado não tem domínio. Porque não tem mais o que ele fazer. A força do pecado é nos membros dos corpos. E quando o corpo tem vida, o pecado está ali reinando dele. Aí foi o que Jesus fez? Deus disse: tem uma solução para acabar com o pecado. Ou eu mato ele, ou eu mato a vítima dele, meu irmão. Aí Deus preferiu matar a vítima do pecado, mas não matou o pecado. Quem foi a vítima do pecado? Eu e tu. Nos matou. Disse: vou acabar agora com esse casamento terrível entre você e o pecado. Eu posso acabar com o pecado, mas ele fez: não vou acabar com o pecado, eu vou acabar com ele. Porque se eu matar um dos dois, o casamento está desfeito, irmãos. Está desfeito. Não existe casamento enquanto uma das partes estiver morta. Não tem mais casamento. Foi o que Deus fez? Neutralizou a vítima, que somos nós. Ele disse: vou matar eles. Aí Cristo disse: quando eu morrer, vocês também vão morrer, pô. Fomos sepultados, meu irmão, com ele. Por que ele fez isso? Para que o pecado não mais reinasse em nossos membros. Aí ele disse: eu vou matar ele, porque quando eu morrer,
todos vocês morrem. Não é assim, queridos? Nós estávamos ligados no primeiro Adão, pecando direto aqui em Adão. Ó. Aí Cristo disse, vou transferir agora para a minha autoridade, agora a autoridade é minha. Eles estão ligados em mim, mas eles estão na carne ainda. Então eu vou morrer para que isso seja desfeito, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa linguagem. Foi sepultados com eles no batismo. Nós somos mortos, irmãos. Vocês não estão vivos para o pecado mais não. E por que nós vivemos deliberadamente como se estivéssemos vivos para o pecado ainda, queridos? Por que nós fazemos isso? Só existe duas opções. Maturidade ou ímpios se comportando como crentes. Porque é impossível, irmãos, que um crente verdadeiro ele viva deliberadamente em pecados, porque ele já está morto, irmãos. Morto não fala, morto não vê, morto não apalpa, morto não tem fé, morto não tem aspiração, morto não tem sentimento, morto não tem vontade, morto não tem desejo. E por que nós temos desejo para nossos pecados ainda, santos? Por quê? Que nós temos ao capítulo 6, que é desconstruir essa teologia. Então, esse é o resultado de não mais estarmos mergulhados no pecado, ou seja, na morte de Cristo. Mas o resultado desta foi que todos nós não estamos mais debaixo do pecado, irmãos. E o que é que garantia isso, irmãos? É a lei de Deus que garante isso. A lei de Deus, ela alimenta o pecado fortemente, porque nós só conhecemos o que é pecado por causa da lei de Deus. Eu só conheço o que é matar, porque a lei diz, não matarás. Eu só conheço o que é furtar, porque a lei diz, não furte mais. Então, a lei diz o que é pecado. Então, nós não estamos mais debaixo da lei, porque nós morremos, santos. Então, temos aqui a causa inicial de não mais sirvamos ao pecado, que é o quê? A morte de Cristo é a causa inicial. Ela me diz que eu não posso estar mais deliberadamente debaixo do pecado. E com todos os seus efeitos nas vidas dos crentes, que é o quê? A libertação do poder do pecado. Nós somos libertos, irmãos, do poder do pecado. O que é que o pecado faz, santos? Ele tem poder excessivamente para te lançar no inferno. Mas por que ele não faz mais isso? Porque o poder do pecado foi neutralizado, ele não tem mais força com a igreja, ele tem forças com o mundo, mas com a igreja não mais, santos. Essa libertação ela é total da igreja. Então temos aqui a causa, a morte de Cristo e o efeito que Deus nos deu para poder vencer o pecado. Ele me capacitou para poder resistir ao pecado. O que nós confundimos, irmãos, é o ato com o desejo. O que é o desejo, santos? Eu quero pecar, eu estou a fim de pecar, mas você é capacitado para dizer assim aos seus desejos, eu não vou pecar, não vou pecar. Você vence, santos. Você consegue vencer ao pecado, santos. Porque você está capacitado para vencer o pecado. Não sempre, mas a maior parte da sua vida você consegue fazer isso. Você consegue vencer a instrumentalidade e o poder eficaz do pecado que está ainda em nós. Então, nós conseguimos resisti-lo e vencê-lo em muitas das nossas modalidades.